Bom dia, salve, salve. Vamos dar início à aula de biologia e hoje o nosso assunto é o sistema RH e o sistema MN. Deixa eu só aumentar aqui a tela, pronto. Então, vamos à aula número 20. O fator RH foi descoberto em 1940 por dois pesquisadores, Landsteiner e Wiener. A descoberta veio a partir de observação feitas após colocarem sangue de macacos do gênero Rhesus, daqui vem o RH, em coelhos. Após aplicarem o sangue do macaco, notou-se que o sangue dos coelhos aglutinava. A explicação para essa ocorrência era a existência de um antígeno no sangue do macaco. Sendo assim, as cobaias produziam os anticorpos contra as hemácias recebidas. E esse anticorpo foi chamado de anti-RH. Então, aqui tem uma imagem, mas não está muito boa, né? Muito legal. Então, o sangue do macaco foi injetado em coelhos, aí se percebeu que as hemácias do macaco se aglutinavam. Tá? Então, quer dizer que ele possuía um anticorpo contra esse antígeno. Aqui só está mostrando também novamente, né, que o sangue do macaco foi injetado em coelhos e depois foi injetado em pessoas. Depois dessas observações, os pesquisadores misturaram o soro dos coelhos com o sangue humano e percebeu-se que cerca de 85% das amostras de sangue humano aglutinava e apenas 15% não. Chamaram de RH positivo aqueles que aglutinavam e, consequentemente, possuíam antígeno em suas hemácias. Já os que não aglutinaram receberam o nome de RH negativos, pois não possuíam fator RH em suas hemácias. O fator RH é determinado por dois alelos que apresentam dominância completa, o Rzão e o Rzinho. Indivíduos que apresentam um alelo dominante possuem o fator RH em suas hemácias. Já aqueles que possuem dois alelos recessivos não possuem fator RH. Observe abaixo um quadro que demonstra a genética do sistema RH. Então, RH positivo, né, que tem o antígeno RH. E o genótipo pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinha, já que se trata de uma herança com dominância completa. E as pessoas com RH negativo não apresentam um antígeno e o genótipo é Rzinho, Rzinho. Há neste momento uma inferência evolutiva. Se as proteínas que existem nas hemácias de vários animais podem se assemelhar e ser um indício e podem demonstrar ser um indício de evolução. Na espécie humana, por exemplo, temos vários tipos de sistemas sanguíneos e que podem ser observados em outras espécies, principalmente de macacos superiores. No plasma, não ocorre naturalmente o anticorpo anti-RH. O anticorpo, no entanto, pode ser formado se uma pessoa do grupo RH negativo recebe sangue de uma pessoa do grupo RH positivo. Esse problema nas transfusões de sangue não são tão graves, a não ser que as transfusões ocorram repetidas vezes, como também é o caso do sistema MN. Em casos de transfusão de sangue, não podemos observar apenas o sistema BO. O fator RH também é fundamental para que seja realizado o procedimento de maneira correta. Quando uma pessoa RH negativo recebe sangue RH positivo, seu corpo imediatamente inicia a produção de anticorpos anti-RH. Se ocorrer outra transfusão com RH positivo, os anticorpos, né, que já foram produzidos em resposta da primeira transfusão, vão atacar as hemácias, fazendo com que elas se rompam.
e a hemólise pode desencadear a morte. A doença hemolítica do recém-nascido, também chamado de eritroblastose fetal. Eritroblastose vem de eritroblasto, que são as hemácias, né? Eles chamam de eritroblastos as hemácias jovens, né? Aquelas que acabaram de ser produzidas pela medula óssea. Então, uma doença provocada pelo fator RH é eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. As consequências dessa doença são graves, podendo levar a criança à morte. Então, durante a gestação, ocorre passagem através da placenta, apenas de plasma da mãe para o filho e vice-versa, devido à chamada barreira hematoplacentária. Pode ocorrer, entretanto, acidentes vasculares na placenta, o que permite a passagem de hemácias do feto para a circulação materna. Então, é o seguinte, uma criança, ela vai nascer com eritroblastose fetal, no caso da mãe ser RH negativo e o feto RH positivo. Tá? Ao contrário, não. Sempre mãe negativo, filho positivo. Nos casos em que o feto possui sangue RH positivo, os antígenos existentes em suas hemácias estimularão o sistema imune materno a produzir os anticorpos anti-RH, que ficarão no plasma materno e podem, por serem da classe G, passar pela BHP, provocando lise nas hemácias fetais. A produção de anticorpos obedece a uma cascata de eventos, e por isso a produção de anticorpos é lenta e a quantidade pequena no primeiro momento. A partir da segunda gestação, após a sensibilização por transfusão sanguínea, se o filho é RH positivo novamente, o organismo materno já conterá anticorpos para aquele antígeno, e o feto poderá desenvolver a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Então, aqui, ó, mulher negativa, duplo recessivo, né? Dzinho, Dzinho, ou Rzinho, Rzinho. O bebê, normalmente, a primeira gravidez não tem problema nenhum, tá? A criança nasce e mesmo que a mãe não tome aquela imunoglobina, né, para destruir as hemácias do feto, e porventura, durante o parto, ultrapassaram, né, foram cair na corrente sanguínea da mãe, a primeira gravidez, o primeiro bebê não tem problema. O problema vai ser no segundo, que pode nascer com eritroblastose fetal, porque aí os anticorpos produzidos pela mãe, tá, devido aos antígenos que ela recebeu na primeira gestação, vão destruir as hemácias da criança. Tá? E a criança pode nascer, então, com sérios problemas mesmo e provavelmente morrer também. Pode acontecer a morte. Então, por isso que é tão importante fazer os exames, né, pré-natais e saber o tipo de sangue, né, tanto da mãe quanto do pai, para saber o do filho também. E caso a mãe seja negativa e o filho positivo, na hora do parto, a mãe vai receber uma dose, né, de uma injeção que vai, acho que é imunoglobulina, que vai destruir, então, essas hemácias, né, fetais que passaram para a corrente sanguínea da mãe. Então, o diagnóstico pode ser feito pela tipagem sanguínea da mãe e do pai precocemente, durante a gestação, o teste de Coombs, que utiliza anticorpos humanos. Pode detectar se está havendo a produção de anticorpos pela mãe e providências podem ser tomadas.
Uma transfusão recebendo sangue negativo pode ser feita até mesmo intraútero. O sangue RH negativo não possui hemácias com fator RH, não podendo ser reconhecidas como estranhas e destruídas pelos anticorpos recebidos da mãe. Após cerca de 120 dias, as hemácias serão substituídas por outras produzidas pelo próprio indivíduo. O sangue novamente será do tipo RH positivo, mas o feto já não correrá mais perigo. Após o nascimento da criança, toma-se medidas profiláticas injetando na mãe RH negativo, soro contendo anti-RH. A aplicação, logo após o parto, destrói as hemácias fetais que possam ter passado pela placenta ao nascimento ou antes. Evita-se, assim, a produção de anticorpos, zerando o placar de contagem. Cada vez que um concepto nascer e for RH positivo, deve-se fazer nova aplicação, pois novos anticorpos serão formados. Os sintomas do recém-nascido que podem ser observados são anemia, devido à destruição das hemácias pelos anticorpos, icterícia, que é a destruição de hemácias aumentada, que levará à produção maior de bilirrubina indireta, que não pode ser convertida no fígado. E após sua persistência, o aparecimento de uma doença chamada kernicterus, que corresponde ao depósito de bilirrubina nos núcleos da base cerebrais, o que gera retardo ao recém-nascido. E esse sistema foi descoberto em 1927 por Landsteiner e seus colaboradores, Levine, na ocasião onde testavam a capacidade de aglutinação de hemácias humanas por ação de anticorpos produzidos por células de defesa de coelhos, quando o sangue de diferentes pessoas era injetado na corrente sanguínea desses animais. Eu não coloquei o título, mas a gente está falando do sistema MN. É outro sistema. Então, a gente já viu o sistema ABO, o sistema RH, agora o MN. As letras MN foram adotadas como representações aos antígenos produzidos a partir da síntese coordenada pelo par de genes alelos. Então, que são o LM e o LN. L em homenagem aos cientistas, Levine e Landsteiner. Então, são dois L's. Não havendo relação de dominância ou recessividade entre eles, mas sim uma herança codominante. Quer dizer que os dois alelos, o M e o N, vão produzir os aglutinogênios M e N, assim como no sistema ABO. Nesse tipo de sistema, diferente do que ocorre no sistema ABO, normalmente não existe aglutininas presentes no plasma contra os antígenos M e N na membrana das hemácias. Então, dessa forma, não há restrições quanto à transfusão sanguínea envolvendo esse sistema. Por análise fenotípica, o sistema em questão permite a possibilidade da existência de 3 grupos. O grupo M, que produz antígeno M, o grupo N, que produz antígeno N, e o grupo MN, que produz tanto o antígeno M quanto o antígeno N na membrana das hemácias. Portanto, o indivíduo com homozigose LM-LM ou homozigose LN-LN pertencerá, respectivamente, ao grupo M ou N. Enquanto a situação de heterozigótica, LM-LN determinará um fenótipo do grupo MN. E a tabela no próximo slide expressa resumidamente esse sistema sanguíneo. Então, os genótipos, são 3. Aqui, o homozigoto, pro M. O heterozigoto produz antígeno MN, então é do grupo sanguíneo MN. E o NN, que é o homozigoto pro N, produz o antígeno N.
e o grupo sanguíneo é o N. Encerrando a nossa apresentação, encerrando a nossa aula. Obrigada.